Vamos lá, Mateus, ouvindo isso, pode colocar a ARC, por favor. Hoje eu descobri a tradução, porque ontem eu falei, não sei, vamos lá, até o 17. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, mais um só. E ele disse: trazei-mos aqui. Até aí, feche os teus olhos, abaixa as suas cabeças. Senhor, mais uma vez, Pai, estou aqui encarecido, pedindo, Senhor, implorando pela tua graça, pelo teu favor essa noite. Por isso, venha, Senhor, sobre nós, que tudo aquilo, Senhor, que sair dos meus lábios, Senhor, seja em nome do Senhor Jesus Cristo, não do Souza, não do conhecimento do Souza, não das coisas que o Souza anotou, mas daquilo que o seu coração deseja falar essa noite. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, usa a minha vida, e que essa noite nós possamos, em nome de Jesus, juntos, Pai, poder tocar o teu coração, e ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Essa palavra, no versículo 13, vai dizer: ouvindo isso, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali no barco. Ouvindo o que? Eu vou trazer um pouco antes, a palavra do Senhor, no início do capítulo 14, vai dizer que João Batista morreu. João Batista, como todos nós sabemos, um profeta que Deus levantou, que foi o antecessor de Jesus Cristo, foi aquele que abriu, que anunciou o caminho do Senhor, foi o marqueteiro da época, foi o tuiteiro da época, foi aquele que divulgou Jesus para todo mundo, falou que ele ia vir, que ele ia salvar, que o Espírito Santo iria descer. Então esse mesmo João Batista, esse homem que não temia nada, que não tinha medo de reis, não tinha medo do que os fariseus, do que os escribas poderiam falar dele, esse homem estava preso, porque ele condenou Herodes por casar ou por se deitar com Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Então ele, condenando o pecado, de tanto ele condenar o pecado, Herodes colocou ele na prisão. E aí aconteceu que um dia teve uma festa, e Herodes fez uma promessa muito complicada, e a gente tem que ter muito cuidado com as promessas que nós fazemos, amém? Porque muitas das vezes não tem como voltar atrás com aquilo que nós falamos. E Herodes, ele falou algo no coração dele, de repente ele estava um pouco alegre, deve ter bebido um pouco de vinho, não sei, mas ele disse que daria tudo para a filha de Herodias, tudo aquilo que ela pedisse, o reino, o que fosse, a metade do reino ele daria, porque ela dançou para ele. Então ela, muito sábia, foi perguntar à sua mãe Herodias: o que eu posso pedir? Aí Herodias pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. E a palavra do Senhor vai dizer que Herodes, ele se entristeceu, porque ele sabia que João Batista era um homem de Deus, era um profeta de Deus. A Bíblia diz que ele temia o povo, porque sabia que João era profeta. Porém, ele deu uma palavra, e um rei, ele não pode voltar contra a palavra que ele já deu. Então ele teve que matar João Batista, degolou ele, colocou a cabeça dele numa bandeja. Então nós chegamos aqui no versículo 13, que diz: Jesus ouvindo isso, ele se retirou dali, para um lugar deserto à parte, e a Bíblia diz que, sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra, e desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela. Viu Jesus uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então quer dizer, Jesus está passando pelo pior, um dos piores momentos da vida dele naquele momento, porque vamos imaginar o Jesus Cristo, um homem como eu e você, recebendo uma notícia que seu antecessor, seu primo, aquele mesmo que, quando se encontraram as mamães Maria e também Isabel, as barrigas ali chacoalharam, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles ali mesmo na barriga,
um homem que reconhecia quem Jesus era, porque a palavra do Senhor diz que muitas das vezes os da sua própria casa não o reconheciam, porém João Batista o tempo todo apontava para ele. Muitas das vezes as pessoas iam até João dizendo: ei, és tu, Senhor, o que você está fazendo, batizando pessoas? Quem és tu, Messias? Não, eu sou só uma voz do que clama no deserto. Então João reconhecia quem era e dizia o tempo todo: eu não sou, depois de mim vai vir um que é maior do que eu, e ele não vai batizar apenas com água, mas também com fogo. Então João Batista o tempo todo apontava para Jesus, e apesar da distância entre eles, Jesus se entristeceu muito, porque a Bíblia vai dizer também que João, em um momento de crise, como eu e você muitas das vezes passamos na nossa caminhada, você imagina João, um homem de Deus, um homem que pregava, um homem que anunciava, um homem que não tinha medo, quando ele era encarcerado na prisão, passando alguns dias, imagino eu, porque não foi no primeiro dia, porque é assim na nossa vida, os dias vão passando, e aquela notícia ruim que você recebeu, não muda quem você é muitas das vezes, porque o seu coração ainda está em Deus, a palavra ainda está ardendo, mas passa uma semana, passa 2, passa 3, acredito eu que João estava na prisão, já tinha mais de um mês, e a fé dele começou a esmorecer, até que ele chegou para 2 dos seus discípulos e disse: ei, vem cá, vai lá e pergunta a ele se é ele mesmo, ou nós devemos esperar outro. Aí os discípulos foram lá, e Jesus, a Bíblia diz que na mesma hora, Jesus começou a curar, transformar, libertar, e disse: ei, volta lá e fala para João que os cegos enxergam, os coxos andam. Então João, esse mesmo homem de Deus, estava passando por uma crise, e Jesus Cristo não fez nada por ele. Olha que loucura, Jesus Cristo não pôde fazer nada por ele. Por quê, Souza? Porque não era propósito. Então aprenda uma coisa em nome de Jesus, que não tinha nada a ver com o que eu ia falar, mas Jesus Cristo não vai fazer tudo aquilo que você pede. As suas orações, nem todas as suas orações, e pelo contrário, existe uma porcentagem, dependendo das suas orações, serão ouvidas e respondidas. Porque se tiver a ver com aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele vai responder, mas se não tiver a ver com o propósito que Ele tem para a tua vida, se as suas orações são egocêntricas, se as suas orações querem só coisas para você, se as suas orações pensam somente em você, na tua casa somente, se as suas orações não são amplas, eu vou te adiantando que você muitas das vezes vai orar, e o Senhor não vai responder. Porque ele não respondeu João, seu próprio primo, que anunciou o evangelho, que batizou ele. Imagina muitas das vezes nós. Então Jesus estava triste porque João morreu, e ele poderia, de repente, na mente dele ter pensado: mas eu poderia ter tirado João de lá. Então ele recebe essa notícia, os discípulos trazem essa notícia, e Jesus junto com seus discípulos diz: vamos sair daqui, vamos para um lugar deserto, eu não estou com o clima mais para ficar ministrando nesse momento, eu não estou com clima mais para poder ficar dando aconselhamento, eu não estou com clima mais para de repente ficar ouvindo os problemas dos outros, porque nesse momento eu estou com um problema, meu primo morreu. E se nós formos olhar para Jesus, o ser humano Jesus, ele estava sofrendo, ele estava triste, ele estava angustiado, mas a Bíblia diz que ele pegou um barco, ele começou a atravessar junto com seus discípulos, porque Jesus queria ficar só. Só que a Bíblia também vai dizer que ao desembarcar daquele barco, a multidão o seguia. Então imagina comigo, Jesus Cristo andando no barco aqui, indo em uma linha reta para algum lugar, só que a multidão está acompanhando Jesus lá do outro lado, olhando o barco e sabendo para onde ele vai, para onde ele vai, para onde ele vai, e daqui a pouco quando Jesus chega, a multidão está na frente, esperando ele. A multidão seguiu porque a multidão precisava dele. A multidão precisa de ouvir a voz de Cristo, e se nós não entendermos isso, dificilmente a gente vai receber a revelação que Ele tem para a nossa vida, porque muitas das vezes nós queremos ouvir a voz dEle, mas nós não nos sacrificamos para isso. Muitas das vezes uma chuva é responsável por fazer você faltar um culto, muitas das vezes a distância é responsável por fazer você, não vou que está muito longe. Só que a Bíblia diz que a multidão seguiu a pé, e aonde o barco ia, eles estavam indo atrás, até que ele chega no lugar, e a Bíblia diz no versículo, se eu não me engano, 14, coloca aí, por favor: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de quê? Mais uma vez, ele foi possuído de quê? Íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. E aí eu vou começar a pregar agora. Jesus Cristo estava passando por problemas terríveis. Só quem perdeu alguém na família sabe o que é a dor da perda.
Só que eu perdi um primo também. Um primo que eu considerei um irmão, porque eu não cresci com um irmão. A minha casa, vivia eu e mais 11 pessoas. Só no meu quarto morava um quartinho daqui para ir, Lucas. Eu vou chegar lá ainda, daqui, aqui. Eu, minha mãe, minha avó e meu avô. Daqui até aqui, devia morar eu falei que eram 12, né? Então os 8. Primo, tio e papagaio, morava todo mundo naquela casa. E aí esse primo cresceu comigo, era meu irmão, Ralph. Eu perdi, e foi a pior perda que eu tive na minha vida, não porque ele era somente um primo, mas porque eu considerava um irmão, era o mais próximo que eu tinha de um irmão. E quando eu perdi ele, eu estava jogando no São Paulo, ele foi lá para São Paulo me visitar, e passou uma semana comigo, e quando chegou no domingo, ele falou: primo, estou indo embora, e eu falava para ele o tempo todo de Jesus. Ralph era mais velho que eu, mais ou menos uns 4, 5 anos, só que Ralph queria aproveitar a vida. Eu não esqueço até hoje que naquele mesmo dia eu falei: vende sua moto, Ralph, eu te ajudo a comprar um carro. Ele: não, vou vender e tal. Eu falei: mas também você precisa, cara, se consertar, cara, quando eu ficar mais velho. Ralph voltou. Na segunda-feira era o último dia de folga dele, ele foi para uma chopada. E aí, na volta da chopada, muito chapado, ele deu de cara num poste e faleceu. E aí, quando eu recebi aquela notícia, para mim foi devastadora, e por isso que ontem eu falei, eu repito hoje, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tua relação com álcool, mas em nome de Jesus, não bote essa porcaria na sua boca, porque isso tira vidas, isso acaba com famílias. Não chegue perto disso, não se atraia, não ache que é moda, tomar um copinho de vinho, não dê abertura para isso na tua vida, porque isso acaba com vidas, acaba com famílias. Isso acabou com a estrutura da minha família naquele momento. A minha tia ficou desolada, porque era o segundo filho que ela perdia. Meu primo Marlon, infelizmente, por causa de droga, mataram ele muito perto da minha casa. E aquela mãe ficou sem os 2 filhos. Hoje, infelizmente, a minha tia tem quase um parafuso a menos, porque enlouqueceu. Então, vamos voltar para Jesus. Imagina a dor daquele homem. Mas a Bíblia diz que ao descer do barco, ele olhou uma multidão, e a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão para com elas, e começou a curar, começou a pregar, começou a fazer. Por que Jesus fez isso? Porque eu e você precisamos entender que o nosso chamado é maior do que a nossa própria vida. Nós precisamos entender aquilo que Ele nos chamou para viver. Muitas das vezes vai ter que sobrepor a nossa dor, vai ter que sobrepor os nossos desejos, vai ter que sobrepor as nossas vontades, porque o chamado é maior do que a nossa vida. Quantas vezes eu quis deixar de ir para a igreja, quantas vezes eu quis deixar de dar um bom testemunho, quantas vezes eu quis deixar de fazer coisas, mas não dava, porque Jesus me marcou. Há poucos meses atrás eu estava com um contrato, eu estava jogando no Vasco. Eu tive uma carreira linda de jogar somente em clubes grandes. Eu vim para o Vasco para encerrar, porque o próprio Coutinho falou: vamos voltar junto, vai para lá e tal. Eu falei: Coutinho, estou bem na Turquia. Não vou voltar, vai dar certo. Eu falei: não quero. Voltei. Foi a pior humilhação que eu passei em toda a minha vida, de ficar treinando separado às vezes, coisas que eu não vivi em momento nenhum da minha carreira, eu vivi ali. E eu ficava perguntando: Senhor, o que eu fiz de errado? O Senhor falou comigo para voltar. Eu não tenho dúvidas que foi o Senhor. E a minha vontade, muitas das vezes, quando ficava de fora do treino, era pegar a carteirinha e o currículo, que muitas das vezes nós queremos fazer isso para demonstrar quem nós somos, e botar: me respeita, cara, olha a minha história. Mas eu tinha que botar o currículo no bolso e falar: Senhor, me ajuda. Porque existia uma coisa que se chama testemunho, que nós precisamos viver e passar. E se nós não entendermos isso, nós vamos cair sempre no mesmo erro, porque você só passa de nível. Quem jogou videogame já sabe, você só passa de nível como você passa da fase anterior. E se você não consegue passar da fase anterior, você vai viver naquela fase para o resto da tua vida. E eu sei que existem muitas pessoas aqui essa noite vivendo a mesma fase, porque não conseguem passar dessa fase, não conseguem entender que existe um testemunho. Você não é qualquer pessoa, você foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Um dia o Senhor te chamou, um dia o Senhor te separou,
Então se prepara, você vai apanhar. Mas você não vai apanhar porque Ele quer te matar, é porque Ele quer te promover. Ele quer te colocar em níveis maiores. Ele quer te dar um nome, Ele quer te dar um destino. Então, em nome de Jesus, para com esse negócio de ficar chorando, choramingando. Eu estou sofrendo. Ney, isso é tratamento do Senhor na tua vida, como foi na minha. Então a vontade que eu tinha de explodir, mas eu tinha um testemunho a zelar. A vontade que eu tinha era de pegar a bola e dar um chute, eu não quero mais treinar, mas eu tinha que abaixar a cabeça e chorar no secreto com o Senhor. Eu fiz jejum, eu fiz propósito, mas nada aconteceu. E hoje eu entendo que era propósito do Senhor tudo aquilo acontecer, para que Ele me forjasse, para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Porque toda a minha carreira eu me vangloriava de nunca ter sido reserva. Toda a minha carreira eu levantava a mão e falava glória a Deus, mas era um glória a Deus orgulhoso, dizendo eu nunca fiquei no banco de reserva. Aqui no Vasco eu não só fiquei no banco, eu ficava de fora da convocação. Então antes de parar, o Senhor tinha que provar quem eu era de fato, aonde estava meu coração, e eu glorifico ao Senhor, porque eu saí daquele clube de cabeça erguida. Por quê? Para todo mundo deu errado, mas para mim deu certo. Semana passada eu estava na minha casa, junto com a Dani, eu recebi uma mensagem antes da minha célula, que eu tenho toda terça-feira lá em casa, e era a mensagem de um amigo meu, que é Hugo Moura, que concentrava no quarto comigo, e a mensagem dele foi somente uma filmagem assim, mostrando o quarto, e dizendo, olha aqui. E o que estava naquele vídeo? Eles estavam reunidos, louvando e glorificando o nome do Senhor. Então, glorifique o Senhor em nome de Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa, as pessoas estão te observando. As pessoas estão olhando para você. E dependendo da resposta que você der, é a resposta que o Senhor também vai dar para você. A resposta minha foi, eu vou tentar ser fiel até o final, eu não vou me envergonhar teu nome. Quando eu saí de lá, todos os funcionários me abraçavam e choravam, dizendo, a gente vai sentir falta de você aqui. Por mais que do outro lado, a torcida, vai embora mesmo, é uma maravilha, e sai daí, e tá. Do outro lado eu recebi abraços de funcionários, porque quem me conhece, estava me abraçando. Quem me conhecia no dia a dia estava agradecendo. E é assim que vai acontecer na minha e na tua vida, meu irmão. Nem todo mundo vai se agradar daquilo que você faz, mas se importa com as pessoas que estão ao teu redor, se importa com as pessoas, se importa muito mais do que estão falando no teu convívio, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa. Esquece rede social. Nós falávamos muito isso. A rede social tem matado pessoas, porque tem se importado muito mais com aquilo que as pessoas de longe falam e não se importam com aquilo que as de perto pensam de você. Então eu vivi muito isso, e Jesus estava destruído. Então Jesus Cristo para tudo que estava fazendo e falou, eu preciso pregar para essa multidão, eu preciso fazer alguma coisa para essa multidão, porque Ele foi movido de íntima compaixão. O que é íntima compaixão, Souza? Sabe o que é íntima compaixão? Ontem eu apresentei esse projeto aqui, eu vou apresentar novamente. O Senhor me chamou, quando eu tinha 11 anos, eu saí de São Gonçalo, cidade na qual eu nasci, fui criado, e fui morar em São Januário, 11 anos de idade. Fui morar sozinho, junto com outros atletas no Vasco, e vivi ali dos 11 até os 17 anos na concentração do Vasco, vendo minha família raramente, uma vez a cada 2 meses, por aí, mas foi ali que eu fui moldado. Mas eu lembro até hoje, quando eu tinha 11 anos, e jovens que estão aqui nos ouvindo, 11 anos eu tinha, quando eu saí de casa e fiz uma oração, e falei, Senhor, se o Senhor me abençoar, um dia, eu vou tirar minha família daqui, mas eu volto para cá também, para poder fazer alguma obra, transformar alguma coisa. 11 anos, eu lembro até hoje, e agora no final da minha carreira, o Senhor começou a trazer isso de novo para minha memória. E aí agora que de fato encerrou a carreira, eu comecei já tem alguns meses, desde o ano passado, já negociando um terreno para comprar, aonde eu nasci, de 15 mil metros mais ou menos, aonde a gente vai fazer ali o Instituto Joseph de Souza, que vai atender milhares de crianças que de fato necessitam, pessoas humildes, muito humildes, muitas delas não têm o que comer, comem na escola, juntamente com uma igreja que nós vamos estabelecer ali naquele local. Por quê? Porque eu acredito na igreja. Eu acredito que o Instituto sozinho não faria muita coisa.
Se tivesse que escolher, eu escolheria a igreja, claro. Mas se eu tenho a condição de fazer os dois, eu preciso fazer os dois, porque eu sei também que uma coisa chama a outra. Não tem como você somente falar do evangelho sem agir, sem ter ação. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Eu glorifico a Deus porque ontem eu também ouvi desse altar o pastor entregando milhões e milhares e milhares de cestas aí em inúmeras comunidades, e isso me alegra, porque isso é o evangelho de verdade. Então eu fui instigado a isso. A gente vai começar uma obra ali que eu não sei nem quanto que vai dar. E sabe qual é o mais legal disso tudo? Que eu moro na Barra da Tijuca, num condomínio de luxo, e você acha que isso brotaria do meu coração, um desejo meu de sair do meu conforto, andar 60 quilômetros para atender pessoas humildes? Não, não é. Não é porque o Souza é bom, mas porque o Senhor está no Souza. Então quando o Senhor está em nós, nós somos bons, nós somos valorosos, nós somos diferentes. Então eu senti isso no coração, começamos a fazer, e é isso que o Senhor fez. Ele estava movido de íntima compaixão, e é a mesma compaixão que eu tenho pelo meu povo, dizendo: eu preciso voltar, eu preciso tocar nessas vidas, eu preciso transformar essa realidade. E você pode fazer isso na sua vida, você pode fazer isso no teu trabalho, você pode fazer isso no ambiente que o Senhor te projetou. Quando eu olho para isso, eu lembro muito da casa. Quem já ouviu falar sobre Maquira aqui? A casa de Maquir. Que casa é essa, Souza? A casa de Maquir era um homem que vivia em Lodebar, um homem que, quando Davi estava fugindo de Absalão, ele ofereceu para Davi e os seus soldados pão e água. Ele alimentou o rei de Israel. Mas a Bíblia vai dizer também que esse homem, e com essa casa, num lugar que se chama Lodebar, que é um lugar sem pasto, sem fruto, um lugar que tem tudo para dar errado, o homem com condições, com posse, constrói uma casa. As pessoas vão chamar ele de maluco, porque as pessoas já me chamaram de maluco, as pessoas carnais, que as espirituais não, mas as carnais: se é maluco, vai investir dinheiro ali para quê? Não vai ter retorno nenhum. E quem disse que eu quero retorno financeiro? Quem disse que eu quero retorno financeiro? Se quisesse retorno financeiro, eu fazia uma na Barra. Eu tenho uma célula na qual eu faço toda terça-feira no meu condomínio. Se eu quisesse retorno financeiro, eu ficava só na célula, começava a pedir dízimos e ofertas, porque a célula já dá quase 100 pessoas. Mas eu falei: não é isso, gente. Eu estou indo lá porque eu sinto de Deus, eu tenho uma íntima compaixão por aquele povo. Eu quero fazer algo para mudar aquela realidade. Eu quero fazer algo como Maquir, aqueles que atendem reis, pessoas como reis, mas também atende pessoas como Mefibosete, que tem o pé quebrado, que não pode oferecer mais nada, que não tem mais nada para oferecer. É esse que eu também quero estar perto. E a minha pergunta para você, em nome de Jesus, entenda no teu espírito: quanto tempo tem que você não dar um abraço em quem não pode te oferecer nada? Quanto tempo tem que você pega uma pessoa que de repente não pode te oferecer nada e chama ela para tomar um café? Porque infelizmente nós fomos ensinados que a gente precisa andar com pessoas que fazem network o tempo todo, pessoas que são melhores e maiores que vocês. É legal, mas você também precisa andar com pessoas que você pode oferecer alguma coisa, que você pode pegar no braço e falar: eu posso te ajudar, eu posso te dar um abraço, eu posso resolver teu problema. Porque de repente, para você o problema dele não é nada, o problema dela não é nada, mas a gente não quer gastar tempo com isso, porque a gente aprendeu a gastar tempo com aquilo que pode nos oferecer alguma coisa. Mas Jesus nunca foi assim. Jesus gastava tempo com de fato quem precisava, com prostituta, com publicanos, com pessoas que a sociedade deixava à margem. É com essas pessoas que Jesus passava tempo. E se nós queremos viver o verdadeiro evangelho de Cristo, precisamos imitá-lo. E eu não estou dizendo que você não pode viver com pessoas melhores que você deve viver. Você deve também gastar tempo, porque você deve aprender, mas não despreze as pessoas que muitas das vezes não têm nada para te oferecer. Pelo contrário, elas precisam de você. Ai, Jesus, a palavra. Vamos adiantar aqui. O versículo 15, vamos lá para o versículo 15. E sendo chegada já tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Quer dizer, olha a visão do discípulo: despede a multidão para que eles possam ir pelas aldeias, para que eles possam comer, para que eles possam... Olha a visão da multidão. Despede todo mundo. E muitas das vezes essa visão das pessoas que muitas das vezes sentam do teu lado.
despede, não dá certo, não tem como. Já deu errado, errou, mata, não abraça, vacilou, está fora, despede, pode mandar embora, traz outro, como se fosse um material. E é assim que muitas das vezes nós somos, e eu acostumei a ser assim, porque no futebol é assim, se você não dá resultado, eles te jogam fora. Mas só que na igreja não pode ser assim. A igreja é lugar de acolhimento, a igreja não é lugar de despedir ninguém, a igreja é lugar de abraçar, de dizer, vem cá, vamos tentar de novo. Pô, não está longe, vem para perto. Errou, amém, vamos tentar novamente, porque a Bíblia diz que se o Senhor não te condenou, se o Senhor olha para a tua vida e fala, ei, vai e não peques mais, quem sou eu, cara? Para te matar, quem sou eu para te acusar, quem sou eu para dizer não entra mais nesse ambiente? Pelo contrário, é aqui que você precisa estar. Mas os discípulos não têm esse entendimento, os discípulos despedem para que eles vão embora. Só que Jesus não despede ninguém antes de completar a boa obra que Ele iniciou. Jesus não vai te despedir daqui essa noite sem antes cumprir aquilo que Ele te chamou, porque essa noite foi Ele que te trouxe. Essa noite foi Ele que te trouxe até aquele lugar, esse lugar, e Ele quer falar no teu coração. Então você não vai embora daqui essa noite sem antes Ele cumprir aquilo que Ele te chamou para viver. E a Bíblia vai dizer no versículo 16, então Jesus, não é missa que vamos lá rapidinho para a gente terminar, vamos para João 5, 6, que é a mesma história de um ângulo diferente, do Evangelho de João 5, 6, e Jesus vendo este deitado, João 6, 5, me perdoe. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para que todos esses possam comer? Vai no versículo 17, ou no versículo 6, e pode ir passando, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. No 7, Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Versículo 10, e disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, fica no versículo 9, por favor. Está aqui um rapaz, como é na idade de vocês, um rapaz, um menino, no meio daquela multidão de mais de 5.000 homens, entre mulheres, crianças, tinha um rapaz, que tinha um pão, só que a Bíblia vai dizer, na minha tradução, que era um pão de cevada. E o que quer dizer um pão de cevada? Um pão de pessoas humildes, um pão de pessoas que muitas das vezes comiam o que muita gente não queria comer, porque de fato uma pessoa que tivesse o mínimo de condição comeria um pão de trigo, mas a Bíblia vai dizer que era um pão de cevada. A minha Bíblia, ela diz um pão de cevada. André, ele é específico em dizer, tem um menino ali que tem um pão de cevada, ele está desprezando o pão daquele menino, ele está diminuindo o que aquele menino tem, mas a Bíblia vai dizer que Jesus fala para ele, manda sentar todo mundo e me dá esse pão aqui. E aqui eu já queria encerrar. Eu sei que muitas das vezes as pessoas desprezam aquilo que você carrega. Eu sei que muitas das vezes você ouviu durante toda a sua vida que aquilo que você tem não é possível, é muito pouco, não vai dar certo porque é muito pouco. O que é isso? Para tanta gente se alimentar. Só que a Bíblia diz que ainda assim, Jesus fala, ei, manda todo mundo se assentar e passa esses pães para cá, passa esses peixinhos para cá, porque deixa eu te falar uma coisa, nós falamos anteriormente sobre oferta, que se encaixa muito bem nessa palavra também, porque deixa eu te falar, aquilo que você tem na sua mão são só 5 pães e 2 peixes, e de cevada ainda, mas se você decide entregar para o Senhor, é capaz de você viver coisas que você nunca imaginou, porque a Bíblia diz que foi só aquele menino entregar aqueles pães na mão do Senhor, e uma multidão de mais de, 7.000 pessoas se alimentaram, não faltou nada para ninguém, ainda sobraram 12 cestos. Então deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, pode ficar de pé, para a gente poder encerrar. Tinha muita coisa para falar aqui, mas Deus está ministrando, para que a gente possa
entender que essa noite eu sei que existem coisas na sua vida que você precisa entregar ao Senhor. Eu sei que muitas das vezes é difícil entregar, porque quando você olha para a realidade daquele menino, só ele tinha pão, só ele poderia se alimentar, só ele poderia muitas das vezes saciar a tua própria fome, e é muito difícil entregar algo quando aquilo é tudo que você tem. É muito difícil você entregar para o Senhor coisas que o Senhor te pede, porque quando você olha para a tua realidade, de repente isso é tudo que você tem. E quando eu falo disso, eu não falo somente de coisas materiais, às vezes eu falo de sentimentos, às vezes eu falo de situações que você viveu na tua vida, e até hoje você nunca conseguiu entregar para o Senhor. Por quê, Souza? Porque dói. E eu não gosto de entregar, eu não gosto de tocar nesse assunto, porque esse assunto me machuca. Eu não gosto de falar sobre isso, porque isso infelizmente me causou muita dor no passado. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não entregar isso ao Senhor, você vai ficar carregando um peso sobrenatural sobre a tua vida, e isso não vai te fazer crescer, prosperar, evoluir. E é por isso que muitas das vezes você não sai da mesma situação, você fica dando voltas e voltas no mesmo lugar, porque você decidiu reter aquilo que necessariamente você precisava entregar ao Senhor. Enquanto nós estamos falando aqui, o Senhor está ministrando no teu coração que existem coisas, fecha os teus olhos em nome do Senhor, existem coisas que você precisa entregar para Ele. Apaga essa luz em nome de Jesus aqui, diminui a luz por favor. Eu queria que nós começássemos a orar e você entendesse que existem coisas aí dentro do teu coração que você precisa entregar para Ele. Eu não sei o que você tem vivido, eu não te conheço, eu não sei da sua situação, não sei como você chegou aqui, o teu estado emocional, eu não conheço a tua realidade, mas o Senhor conhece, e Ele sabe que você está carregando um peso que não era para você carregar. A palavra dele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. O jugo do Senhor é suave. Você está tentando carregar esse jugo sozinho, não vai dar certo, você vai cansar. E é por isso que muitas das vezes você fica pensando no teu subconsciente: eu vou parar, eu não vou mais, essa igreja não é a mesma, eu não sinto mais a presença. O problema não é a igreja, o problema é que você está cansando, você está tentando carregar algo que não é para você carregar. Você precisa entregar em nome do Senhor Jesus Cristo isso para o Senhor. Ah, Souza, mas machucou demais, doeu. Você não estava lá quando aconteceu, não foi com você que aconteceu, não importa, já fizeram tanta maldade comigo, já falaram tantas coisas de mim, já me apunhalaram tantas vezes pelas costas, mas eu decidi um dia falar: ei, eu entrego ao Senhor, Pai. Eu não quero carregar isso, porque não depende da pessoa, depende de você. O que você vive não depende do outro, depende de você. E se você continuar carregando coisas que você não deve, pesos que você não deve, isso vai cansar o momento, porque todo sobrepeso traz lesão, todo sobrepeso traz algum problema. Mas quando a gente tira esse peso dos nossos ombros e entrega para o Senhor, dizendo: Senhor, agora é teu, decide o que você faz com isso. Eu não quero mais carregar isso comigo. Eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido voltar lá atrás e dizer: ei, eu não quero mais carregar isso comigo. Eu quero entregar como aquele menininho entregou. Aquele menininho poderia ter retido aqueles pães. Se ele tivesse retido aqueles pães, ele alimentaria ele. Mas existiria uma multidão que passaria fome. Mas porque ele decidiu entregar, ele conseguiu alimentar ele e toda uma multidão. E deixa eu te falar uma coisa: se você decidir essa noite entregar aquilo que o Senhor está te pedindo, eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas você sabe. Ontem, enquanto nós fazíamos aqui algumas orações, pastor, 4 pessoas, e eu vou falar sobre 2, vieram falar comigo no oculto, pediu para que eu orasse por elas, e disse: Souza, essa palavra que você deu essa noite foi muito libertador, porque eu tenho um filho, e me perdoe se eu estou te expondo, ninguém te conhece, ninguém vai saber quem você é, mas eu tenho um filho, e eu tenho muito medo de assumir esse filho. Ninguém sabe que eu tenho esse filho. Mas essa palavra que você deu essa noite transformou meu coração de uma tal maneira que eu quero assumir isso. Eu não quero mais carregar isso comigo. E nós oramos junto. E a minha oração em nome de Jesus é que você se liberte disso. Você é um pai, e seu filho não pode sofrer pela falta de coragem. Seu filho não pode crescer sem pai porque você decidiu viver no anonimato, não, porque isso vai trazer traumas terríveis para o futuro dele.
Então, em nome de Jesus, toma essa decisão o mais rápido possível. Assuma o teu filho. Da mesma forma, um outro pai com uma criança chegou para mim e falou: Souza, por causa dessa palavra hoje eu queria que você orasse por mim, porque eu decidi, eu nunca mais coloco bebida na minha boca, eu vou parar de jogar, eu estou viciado em jogos, e eu não quero mais jogar, ora por mim, por favor, porque eu também tenho problema com bebida, eu não quero mais beber. E nós oramos junto, e eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, você nunca mais vai colocar uma gota de álcool na tua boca, você nunca mais vai jogar um dia de tigrinho, seja lá o que for, porque quando a gente decide entregar algo para o Senhor, Ele transforma. O problema é que nós não temos coragem de entregar, o problema é que a gente resiste, fica na nossa mão. Eu tenho medo do que pode acontecer. E eu queria terminar em nome de Jesus com o meu testemunho, porque um dia eu precisei entregar o meu relacionamento para o Senhor. Um dia eu precisei sentar com a minha esposa e colocar tudo a limpo. Um dia eu precisei me abrir e me expor. Doeu, mas transformou, porque a palavra do Senhor diz que só existe uma coisa que liberta o homem do pecado, e não é a tua oração, não é você vir para o culto todo domingo, não é você fazer evangelismo, ouvir no culto de oração, não. A palavra diz que a única coisa que liberta o homem do pecado e do juízo é a verdade. Conhecereis a verdade, fale a verdade, seja sincero, e ela vai te libertar. Só que a gente não consegue, porque a gente tem medo de se expor. A gente se importa muito mais com a reputação do que com o nosso caráter. Mas em nome de Jesus nós vamos louvar. Eu queria que você saísse do teu lugar, você que precisa entregar algo para o Senhor, falar: Senhor, eu preciso entregar, eu quero em nome de Jesus entregar aquela pessoa, um familiar que me machucou, me feriu, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão para essa pessoa, eu feri alguém, eu não consigo pedir perdão, em nome de Jesus, eu errei em algum momento, eu quero entregar isso. Eu queria que você viesse aqui à frente, que o pastor vai orar pela tua vida, que você transformasse a história da tua família através dessa atitude, porque tem que ter muita coragem, glória a Deus pelas vidas que aqui estão, mas tem que ter muita coragem para ser transformado. Mas eu te digo, você nunca mais vai se arrepender, pode vir, eu sei que tem muito mais gente, você vai sair daqui leve hoje, como inúmeras pessoas saíram daqui ontem, sem peso. Chega de peso, vinde a mim todos vós que estão cansados. O Senhor está tocando na tua casa, na tua família. Hoje é dia de chorar na presença de Deus. Eu não sei quanto tempo você não chora, eu não sei quanto tempo você está igual a um freezer sem chorar, mas hoje é dia de chorar, hoje é dia de se derramar. Então em nome de Jesus, vem aqui para frente, pode vir, olha para mim quem puder aí. Pastor Eduardo, eu não sei como é que funciona as coisas aqui em Camboriú, em Balneário, mas lá em São Gonçalo, na minha terra, o caminhão de lixo passa uma vez na semana, e quando ele passa, ele não bate na minha porta, pastor, perguntando se tem lixo lá. Ele simplesmente passa, vê o que está do lado de fora na caçamba, pega, leva e vai embora. E sabe o que isso me ensina, pastor Eduardo? É que a responsabilidade de levar o lixo para fora é meu. Ele não vai fazer isso por mim. Então deixa eu te falar uma coisa: a responsabilidade de você trazer para o altar aquilo que está aí dentro não é do Senhor. A responsabilidade dele é levar. E ele vai passar aqui essa noite e vai levar tudo aquilo que tem te afligido. Mas a necessidade de trazer é tua, a necessidade de se abrir é tua, a necessidade de se expor é tua, a necessidade de chorar é tua. Ele não vai fazer isso por você. Mas se você decidir sair desse lugar de vergonha, de medo, Ele vai passar aqui essa noite, e Ele vai levar todo o peso, todo o lixo que muitas das vezes tem te impedido de viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Então em nome de Jesus, enquanto a gente louva, sai do teu lugar. Eu sei que tem mais gente aí, eu sei que tem mais gente que não fala com a família, eu sei que tem mais gente aí que tem problema no lar. Em nome de Jesus, não sai daqui essa noite. O Senhor quer trazer salvação para a tua casa, o Senhor quer trazer transformação para o teu lar, mas não existe transformação sem confissão. É necessário confessar, é necessário expor. Tiago 5,16 vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros. Tiago vai dizer:
Você vai ser curado se você tiver Mais Jesus, mais Jesus. a coragem de acreditar. Flua, Espírito Santo. Provérbios vai dizer: Mais Jesus. enquanto eu calei, Salmos, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se apodreceram. Provérbios vai dizer que aquele que Mais o teu poder. para de pecar, aquele que larga o pecado, aquele que deixa o pecado, esse alcança a misericórdia. Então, em nome de Jesus, se quebrante. A gente vai começar a orar pelas suas vidas. Os pastores já estão aqui orando, mas é noite de quebrantamento, é noite de realinhamento, é noite de você sair daqui voando. Então, em nome de Jesus, venha. Vem, Espírito Santo.